Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Hoje nós vamos dar continuidade às videoaulas do módulo de cadastro do GSAN e a gente vai aprender a navegar numa importante funcionalidade desse módulo, que é a informar situação de cobrança do imóvel. Para acessar a funcionalidade é muito simples. Basta você entrar numa base do GSAN com o seu login e sua senha, acessar a árvore do menu, módulo cadastro, submódulo imóvel e informar a situação de cobrança do imóvel. Aqui na tela inicial da funcionalidade, lembrando que os campos assinalados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório, então você precisa obrigatoriamente informar a matrícula do imóvel que você quer localizar para informar uma situação de cobrança para ele. Você pode digitar a matrícula no campo ou clicar na lupa para acessar a tela de pesquisar imóvel, que já tem videoaula sobre ela. Se você quiser relembrar como é que faz aí o preenchimento dessas chaves de pesquisa, basta você acessar a nossa videoaula anterior sobre a pesquisa imóvel. Uma chave de pesquisa que eu posso falar interessante é a localidade. Você informa a localidade do imóvel, clica em Enter, clica em pesquisar. O sistema vai trazer para você como resultado de pesquisa todos os imóveis, que estão localizados naquela localidade. Localizou aqui o cliente vinculado ao imóvel, clica sobre o nome dele e a tela aqui é preenchida com os dados do imóvel, o endereço do imóvel e as situações de cobrança que já existem para esse imóvel. Aqui no caso, por exemplo, esse imóvel tinha uma situação em cobrança administrativa, ela foi inserida nessa data, foi excluída nessa data e o cliente-alvo foi esse cliente. Caso você queira inserir uma nova situação de cobrança, você pode clicar aqui no botão Inserir. Feito isso, o sistema direciona você para a tela de Inserir situação de cobrança, que vai trazer os parâmetros informados na tela inicial, ou seja, a matrícula do imóvel e sua respectiva inscrição, e para inserir a situação de cobrança do imóvel, os campos que você precisa preencher. Aqui tem o campo Situação de Cobrança, a gente vai explicar cada um. Escritório de advocacia, o escritório de advocacia responsável por essa cobrança, o advogado responsável por essa cobrança, a data de implantação, ou seja, a data, que no caso é a data corrente que você está inserindo essa situação de cobrança, o cliente-alvo e o intervalo de referência dos débitos vinculados à situação de cobrança, ou seja, o mês e ano de referência da cobrança inicial e o mês e ano referência da cobrança final dos débitos relacionados a essa situação de cobrança. Duas coisas na verdade, vou falar a primeira. Dependendo da situação de cobrança que você selecionar, ela vai habilitar ou desabilitar esses campos abaixo. Por exemplo, a situação de cobrança em cobrança judicial, ela bloqueia automaticamente o escritório de advocacia e o advogado e libera o intervalo para você preencher o intervalo de referência dos débitos vinculados. A situação de cobrança, por exemplo, cliente em cobrança bancária, aí ela já faz o contrário, libera para você informar o escritório de advocacia e o advogado e bloqueia o intervalo de referência dos débitos. Então vamos fazer essa situação de cobrança cliente em cobrança bancária. Lembrando que, como eu disse, dependendo da situação de cobrança, alguns campos são habilitados, outros são desabilitados. Habilitado aqui o escritório de advocacia, mas ele não está assinalado com asterisco vermelho, ou seja, é um campo de preenchimento opcional, mas você pode informar, no caso, se você souber, o escritório de advocacia que está responsável por essa situação de cobrança. É um código de cliente comum. Caso você não saiba, você clica na lupa, vem para a tela de pesquisar cliente, e aí você vai informar uma chave de pesquisa para localizar esse cliente, esse escritório de advocacia. Por exemplo, ele é um escritório de advocacia, então seria uma empresa. Você poderia também informar o nome por extenso do cliente, o nome abreviado, CPF, RG, CNPJ, CEP do cliente, município, bairro, logradouro, esfera do poder e o indicador de uso, se ele está ativo ou inativo no sistema.
No caso aqui a gente solicitou o tipo do cliente, né, para localizar o cliente. Clique em pesquisar, vem a tela com o resultado da pesquisa, localizou o cliente, clica sobre o link do nome dele. Perceba que, olha, ele vem aqui em vermelho. O que isso significa? Significa que esse cliente que a gente localizou, ele não é um escritório de advocacia. Ou seja, quando a gente for concluir essa inserção da situação de cobrança, o sistema não vai permitir, porque não é um escritório de advocacia isso aqui. Mesma coisa para o advogado. Clica na lupa se você não souber o código do cliente, informa, por exemplo, o nome do cliente, clique em pesquisar, o sistema vai trazer a tela com o resultado da pesquisa, localizou o cliente, clica sobre o link do nome dele. Também, ó, esse cliente não é um advogado, ou seja, para você selecionar o escritório de advocacia e o advogado, eles têm que figurar realmente no banco de dados como advogado e como escritório de advocacia. Senão, quando você for concluir, ó, concluir, o sistema vai pedir para você informar o escritório de advocacia ou advogado, porque eles não são, não é? Lembrando que no módulo de processo jurídico de dívida ativa, lembra? Se você quiser já relembrar, tem videoaulas sobre o módulo de dívida ativa e de processo jurídico do GESAN. Se você quiser dar uma relembrada, é só assistir as videoaulas anteriores. Mas é no módulo de processo jurídico da dívida ativa que a gente tem uma funcionalidade que você vai cadastrar essa autoridade que chama, né? O cliente advogado e o cliente escritório de advocacia. Vou relembrar rapidamente qual o caminho que faz, mas já tem videoaula sobre o assunto, né? Só para lembrar que não é todo cliente que você pode preencher aqui, como ele tem que ser realmente um advogado ou um escritório de advocacia. E esse cadastro desse tipo de cliente é feito aqui, ó, GESAN, dívida ativa, processo jurídico, inserir autoridade. Ó. Eu vou clicar, inserir autoridade. Já tem videoaula sobre essa funcionalidade. É aqui na inserir autoridade que você vai inserir um cliente, né, uma autoridade, e aqui você vai informar, ó, advogado, por exemplo. É nessa funcionalidade aqui do módulo de processo jurídico de dívida ativa. Retornando, GESAN, cadastro, imóvel, informar a situação de cobrança do imóvel, informar a matrícula do imóvel para a gente retornar lá para a tela. Inserir. Ou seja, resumindo, num processo de cobrança bancária que ele libera aqui o escritório de advocacia e o advogado, esses clientes que você pode pesquisar aqui, pesquisar advogado e pesquisar o escritório, eles têm que realmente figurar no banco de dados como tais, senão não vai ser possível inserir a situação de cobrança. Mas são campos, né, opcionais, então você pode passar por eles sem preencher. Como eu já disse, né? Ah, outra coisa para falar então, a segunda coisa que eu ia falar, que a data da implantação é a data corrente, ok, né? O intervalo de referência, você vai informar aqui, por exemplo, porque está desabilitado, né? No caso, esse cliente de cobrança bancária ele desabilita, mas você podia informar um intervalo de 1 ano aí para localizar os débitos que estão relacionados a essa situação de cobrança, tá? O intervalo. E clicava em concluir. O cliente-alvo ele é preenchido, como a gente informou a matrícula na tela inicial, o cliente-alvo ele é preenchido com o cliente usuário, né? O sistema já traz a tela com o preenchimento do cliente usuário do imóvel como cliente-alvo. Esse cliente aqui preenchido automaticamente pelo sistema é o cliente usuário do imóvel. E é o cliente que o sistema sugere que você insira a situação de cobrança, tendo ele como cliente-alvo. Mas existe a possibilidade de você alterar. Não é o cliente usuário que é o cliente vinculado, né? O cliente-alvo dessa situação de cobrança não é o cliente usuário. Ele é o cliente proprietário do imóvel, por exemplo. Ou é o cliente responsável. Lembrando que, se a gente relembrar as videoaulas sobre a consultória imóvel, a gente viu lá na consultória imóvel que existem 3 tipos de clientes vinculados ao imóvel. Né? Pode ser um cliente responsável, um cliente usuário ou cliente proprietário. Caso você não queira, o cliente-alvo não seja o usuário, se você quiser localizar os outros clientes que estiveram ou estão vinculados ao imóvel, você pode salvar aqui a matrícula, copiar, e vem aqui, ó, GESAN, atendimento ao público, consultar imóvel. Já tem videoaula sobre a consultar imóvel,
basta você consultar as videoaulas anteriores para relembrar. Joga a matrícula do imóvel aqui e clica Enter. Olha aqui no quadro Clientes, a consultora imóvel vai trazer todos os clientes que já tiveram relação com esse imóvel em questão. No caso aqui é o mesmo cliente, né? O mesmo cliente é o cliente usuário, é o cliente responsável e é o cliente proprietário. Mas se fossem clientes diferentes, eles estariam aqui discriminados. Então, quando você for informar lá a situação de cobrança do imóvel, você não quer o cliente usuário como cliente alvo da situação de cobrança. Então, você quer o cliente responsável. Então, você localizou o cliente aqui, clica aqui sobre o link do nome do cliente. Na tela de consultar os dados do cliente, você salva aqui o código do cliente. E agora vamos retornar. GSAN, cadastro, imóvel, informar a situação de cobrança do imóvel. Vamos retornar para aquele imóvel que a gente estava. Clique em inserir. Vê que ele já dá o cliente alvo aqui preenchido, né? Mas você quer o cliente, desculpa, ele já dá o cliente alvo, ele é como sendo o cliente usuário do imóvel. Mas você quer alterar para o cliente responsável. Você apaga aqui, cola o código do cliente, dá Enter e aqui ele é preenchido agora com o cliente responsável. Então esse campo do cliente alvo, o sistema preenche automaticamente com o cliente usuário, mas podendo ser alterado. Informa a situação de cobrança. Preenchidos os campos da inserir situação de cobrança, clique em concluir. Aí ele pede para informar o escritório de advocacia ou o advogado. Então eu vou alterar, né? Porque eu não sei que cliente da base de dados é um advogado ou um escritório de advocacia. Vamos alterar aqui. Novamente, preenchidos os campos. Olha aqui o intervalo de cobrança. Você pode colocar o intervalo de cobrança, como eu disse, de referência dos débitos vinculados à situação de cobrança. Preenchidos os campos da inserir situação de cobrança, clique em concluir. O que informa aqui? Situação de cobrança do imóvel inserida com sucesso. Para você informar uma nova situação de cobrança do imóvel, você clica aqui no link e o sistema retorna você para a tela inicial para você repetir o procedimento. Vamos ver como é que ficou lá então aquele nosso imóvel. Clica em Enter. Olha aqui. Está aqui a situação de cobrança que a gente acabou de inserir. Ó, em cobrança judicial, inserida na data corrente de hoje. A data de retirada não consta porque a gente não excluiu nessa situação de cobrança. E o cliente-alvo, no caso, é o cliente usuário, mas, como a gente viu, isso pode ser alterado. Caso você queira excluir essa situação de cobrança, basta você selecionar aqui no checkbox, que a gente chama, né, ao lado da situação, clicar em retirar. O sistema vai pedir para você confirmar a operação, você clica em OK. Feito isso, a situação de cobrança é removida. Vamos retornar lá, informar outra situação de cobrança, matrícula do imóvel que a gente estava trabalhando, clica em Enter, e está aqui as duas situações de cobrança, todas elas retiradas. Essa aqui a gente inseriu e retirou hoje na videoaula, conforme a gente viu. Resumindo, o que a gente viu na videoaula de hoje, né? A gente viu como é que localiza um imóvel pela matrícula para informar a situação de cobrança, como é que a gente insere essa situação de cobrança dentro aí das regras de negócio instituídas aí na funcionalidade e depois como é que a gente retira essa situação de cobrança, como é que a gente exclui ela do imóvel. Para mais detalhes sobre a videoaula de hoje, eu recomendo a leitura da documentação sobre a funcionalidade. Você pode acessá-la clicando aqui nesse caminho em cima da tela. Feito isso, você é direcionado para a base de documentação da Consensus Tecnologia, especificamente para a documentação da funcionalidade que foi assunto da videoaula de hoje, informar a situação de cobrança do imóvel. Aqui você tem todos os prints de tela, você tem as orientações para o preenchimento de cada campo, a funcionalidade dos botões e as documentações de referência. Inclusive com a opção final de você visualizar para impressão em Word essa documentação, caso você esteja num treinamento. Lembrando que os links assinalados em verde
aqui na documentação da Consciência e Tecnologia, elas apontam para documentações de apoio, documentações de referência para essa documentação principal, que foi o assunto da nossa videoaula de hoje. Eu recomendo a leitura caso você queira complementar as informações que a gente acabou de ver, tá ok? Retornando para a base do GSAM, saindo. Muito obrigado, pessoal, pela paciência e pela atenção e até a próxima videoaula.